Muito bem, meus amigos, vamos fechar agora os princípios implícitos da administração pública. Nós vamos agora iniciar esse bloco falando sobre o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Olha só, pessoal, apesar do nome ser um pouquinho mais sofisticado, tá, o significado dele não ele é mais fácil do que parece, tá? Vejam que quando a gente fala em intranscendência, nós estamos falando que, em regra, as sanções, elas não podem passar da pessoa daquele que foi condenado. Em regra, as sanções não podem transcender aquele sujeito. Belezinha? Então essa é a regra geral e nós vamos ver os contornos dados a este princípio pela jurisprudência e principalmente pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo glorioso STJ. Então olha só, pessoal, eu vou iniciar aqui lendo com vocês o teor dessa súmula 615 do STJ e, na sequência, a gente vai trazer aqui um exemplo, tá? A súmula 615 diz o seguinte: não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior, quando na gestão sucessora são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Daldi, que loucura é essa, né? Me diz aí, me explica aí o que está contido nessa súmula. Olha só, pessoal, vamos recorrer aqui a uma linha do tempo, tá? E nessa linha do tempo, você vai imaginar que aí na sua cidade, tá, havia ali 2 mandatos do prefeito, belezinha? Nós tivemos ali um primeiro mandato, tá? O mandato 1, vamos colocar assim, e a época lá do mandato 1, o prefeito era o João. Belezinha? Agora, passados ali aqueles 4 anos do João, quem assumiu a prefeitura agora foi a Maria, tá bem? Então agora no mandato 2 é a Maria que está lá à frente da prefeitura. E o João, pessoal, o João, ele acabou recebendo, né? Imagina só que na gestão, no mandato do João, aquele município, ele recebeu uma série de recursos públicos da União, tá? Então é verba, grana federal que a União enviou lá para o município para construir uma escola, para ajudar ali no atendimento à saúde da população, tá? E tudo aquilo foi recebido durante a gestão do João. E olha só, como o João recebeu esses recursos públicos, ele deveria prestar contas para a União de como é que ele gastou aqueles recursos, tá bem? Então, vai no recurso e volta à prestação de contas, é isso que exigia a União. E vamos imaginar, pessoal, que o João, ele fez o seguinte, ele não deu a mínima para essa prestação de contas, ele não enviou a prestação de contas, né? Então, o que fez a União? Até suspeita-se que o João desviou esses recursos. Ao invés de construir a escola, empregar lá em medicamentos, enfim, ele embolsou, ele desviou aquilo para um outro objeto, para outra finalidade. Belezinha? Mas isso tudo, pessoal, fez com que a União incluísse o município, tá? Vamos imaginar que era um município da Coruja, tá? O município chamava lá Coruja, tá? E esse município, ele foi inscrito lá em um cadastro de devedores. Beleza? Então existe lá, por exemplo, o cadastro de inadimplentes, né? Que a União tem dos municípios, das entidades que realmente desviam recursos federais. Tá? Então o município da Coruja foi inscrito lá no cadastro de devedores, por quê? Porque o João não enviou a prestação de contas, ele não comprovou que aplicou tudo direitinho. Beleza? Olha só, pessoal, quando a Maria assume, tá? Lá na sua gestão, a Maria, ela adota uma série de providências quanto à responsabilização do João, quanto à recuperação daquele dinheiro que foi enviado, tá? E ela vai lá, apresenta uma queixa-crime, tá? Ela entra lá com uma série de ações judiciais, ela entra com representação perante o Ministério Público, enfim. Então ela toma todas as medidas que deveria tomar contra aquele desvio, contra aquele prejuízo causado pelo João.
E olha só, pessoal, quem fez toda aquela bagunça, quem fez toda aquela lambança, foi a gestão do João. Então, se as sanções não devem transcender a pessoa, e se o sucessor, o prefeito sucessor assume, né, e adota todas as providências esperadas dele, o que vai ocorrer é que o município ele sairá daquele cadastro de devedores. Belezinha? É nisto que consiste, né, esse contorno, essa interpretação dada ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções por parte do STJ. Entendido? Então agora vamos ler de novo o que diz a súmula 615, porque vez ou outra ela aparece em provas. Então, segundo o STJ, não pode ocorrer a permanência da inscrição do município, beleza? No município da Coruja, em cadastros restritivos, como aquele exemplo de cadastro de devedor, fundada em irregularidades na gestão do mandato anterior, quando o sucessor toma as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. Belezinha? Então, esta súmula se relaciona diretamente com o princípio da intranscendência subjetiva das sanções. Grave isso aí. Avançando um pouco mais, amigos, nós temos alguns últimos princípios para a gente comentar aqui, tá? Nós temos o princípio da sindicabilidade. O princípio da sindicabilidade, pessoal, é mais fácil do que parece, tá? O nome é um nome diferentão, mas raciocine aqui comigo. Sindicável tem a ver, né, parecido com sindicância, na verdade? E sindicância, você já sabe, sindicância é um procedimento de controlar, de investigar, de fiscalizar uma determinada conduta, tá bem? Então, o princípio da sindicabilidade, basicamente, ele nos dirá que os atos da administração pública, eles estão sujeitos a serem controlados. Eles podem ser controlados. Bacana? Então, é nisso que consiste o princípio da sindicabilidade. É no fato de que os atos, as condutas dos agentes públicos, de um modo geral, estão sujeitas a serem questionadas, controladas, fiscalizadas. Então, olha só, pessoal, existem muitas vantagens de ser servidor público, não é verdade? Você, né, sendo lá um servidor efetivo, você pode alcançar a estabilidade, né? Você, enfim, tem uma série de vantagens de ser servidor público, de ser agente público. Mas existem também, amigos, as desvantagens. E uma delas é esta aqui, ó, sindicabilidade. Os seus atos enquanto agente público, eles podem ser questionados pelo seu chefe, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Judiciário. É legal? Então existem inúmeras esferas e instâncias de controle quanto à atuação do poder público e tudo isso derivando dele, sindicabilidade. Bacana? Temos ainda, amigos, o princípio da precaução. O nome aqui também vai nos ajudar bastante, tá? Princípio da precaução ou da prevenção. Amigos, este princípio ele teve a sua origem lá no direito ambiental. E ele nos diz basicamente que quando houver ali um risco, né? Quando houver ali um receio, quando a administração pública estiver com um receio de grave riscos, vamos anotar assim, com receio de que a administração esteja exposta a riscos graves para a coletividade, a administração pública deve adotar medidas preventivas. Tá bem? Então, ele é mais simples, né? Basicamente, são situações em que a administração pública vai agir preventivamente no sentido de evitar a ocorrência daqueles danos, né? Que inclusive até poderiam ser irreversíveis. Tá legal? Nós temos ainda aqui alguns outros princípios, tá? Vamos dar uma limpada aqui nessas nossas anotações, porque nós temos ainda o princípio da subsidiariedade. Tá? O princípio da subsidiariedade, pessoal, ele também, vez ou outra, ele aparece em provas, mas aqui a gente vai estar preparado também para esse tipo de cobrança, tá legal? O princípio da subsidiariedade, ele está ligado àquela ideia do estado mínimo.
Então, o princípio da subsidiariedade diz que o poder público ele não vai se meter, ele não vai buscar realmente atender a toda e qualquer necessidade dos indivíduos. Porque é como se houvesse ali uma escala, né, de quem deve atender às necessidades dos indivíduos. Então, o poder público, ele somente vai entrar em cena diante daquelas situações, daqueles casos mais complexos em que a própria sociedade não conseguiu lidar com aquele problema. Tá legal? Porque, segundo o princípio da subsidiariedade, né, que diz que a ação do poder público tem um caráter subsidiário. Vamos já limpar aqui. Tem um caráter subsidiário. Segundo ele, os anseios da coletividade, eles precisam ser inicialmente atendidos pela própria sociedade, pelo indivíduo, né, pelo próprio indivíduo, por uma sociedade, né, por um segmento ali da sociedade civil organizada, tá bem? Então, em última instância, em última ratio, é que entraria a atuação estatal. Também, o Estado ele se ocuparia não de toda e qualquer demanda da sociedade, mas apenas daquelas que os próprios indivíduos não conseguiram resolver. Ele atuaria, portanto, de modo subsidiário. Beleza? Então, aqui nós temos estes 3 últimos princípios, tá? Que também vale a pena você conhecer, né? O próprio nome já facilitará muito na hora da prova: sindicabilidade, precaução e atuação subsidiária por parte do Estado. Beleza? Vamos seguir aqui adiante, tá? Essa primeira questão, vamos fazer aqui algumas questões sobre princípios implícitos. Essa primeira diz lá que o ajuizamento da ação judicial para conter eventuais abusos praticados pela administração pública caracteriza a aplicação do princípio da sindicabilidade. Olha só, pessoal, quando eu estou diante de uma ação judicial que vai controlar um abuso praticado pela administração pública, é uma maneira, inegavelmente, é uma forma de se submeter à atuação do poder público a uma espécie de controle, tá? Então, é sim a aplicação do princípio da sindicabilidade, né? Possibilidade de sujeição da atuação estatal a mecanismos de controle. Então, esse primeiro item ele está certinho. O segundo item diz lá que o princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública denomina-se. Pessoal, a gente já até comentou isso aqui, né? A aplicação retroativa de uma nova interpretação geraria o quê? Instabilidade, insegurança jurídica. Então, o princípio que impede isso é justamente o princípio da segurança jurídica. Belezinha? O que mais? Dado o princípio da confiança, caso verificada legítima expectativa do administrado, pode haver a manutenção de atos administrativos antijurídicos. Olha só, pessoal, a questão versa sobre o princípio da confiança, belezinha? Ou confiança legítima, que representa aquele lado subjetivo do princípio da segurança jurídica. E nós até comentamos que este princípio postula que o cidadão, né, ele parte da ideia de que o cidadão ele deposita legitimamente uma confiança na legalidade, na legitimidade da atuação do poder público. Tá? Então, nesse sentido, caso verificada legítima expectativa do administrado, pode haver manutenção dos atos administrativos antijurídicos, né? Atos administrativos praticados em desacordo com a lei, em desacordo com o ordenamento jurídico, com o direito. Tá? Então, o que vai ocorrer é que esse item está certinho. Existem situações em que, seja a própria segurança jurídica, seja a confiança legítima, existem situações em que vai se tolerar uma ilegalidade por razões de estabilização das relações jurídicas, por razões de confiança legitimamente depositada na atuação do poder público. Tranquilo? Certinho aí para todos? A gente segue aqui adiante o princípio da proporcionalidade, que determina a adequação
entre meios e fins deve ser obrigatoriamente observado no processo administrativo, sendo vedada a aplicação, a imposição, né, de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Meus amigos, esse item ele está certinho, tá? De fato, o princípio da proporcionalidade ele se relaciona intimamente com essa adequação entre meios e fins, né? Aquela proibição de excessos. Ele precisa sim ser observado nos processos administrativos, tá? Tanto é que na esfera federal a Lei 9784 prevê esse princípio expressamente e, portanto, né, ele, inclusive a lei determina expressamente que é vedada a imposição de obrigações, restrições ou sanções, de modo superior àquilo que efetivamente seria necessário a partir do interesse público. Bacana? Vamos aqui adiante, né? Nós temos aqui uma boa bateria de questões. Determinado município, após celebrar com particulares contratos de promessa de venda e compra de glebas de sua propriedade, passou sob a gestão de novo prefeito, tá? A gestão de novo prefeito passou a promover anulações contratuais, porque os parcelamentos pactuados não estariam regularizados por não atenderem a requisitos legais. Nessa situação hipotética, para obstar, né, ou seja, para impedir a pretensão do município de anular os contratos, será adequado que o particular prejudicado invoque em seu favor o princípio da. Olha só, pessoal, o administrado, né, aqueles proprietários celebraram os contratos de compra e venda, tá? E eles confiaram naqueles contratos que estavam celebrando com o município, tá bem? Na gestão do novo prefeito, o município estava tentando anular aqueles contratos. Pessoal, isso aí vai gerar o que? Instabilidade. De fato, aqueles proprietários depositaram uma expectativa legítima, eles confiaram na licitude daquele procedimento. Então, eles podem invocar em seu favor o princípio da confiança legítima. Bacana? Mais uma, a previsão em lei de cláusulas exorbitantes aplicáveis aos contratos administrativos decorre diretamente do princípio da. Olha só, pessoal. Cláusula exorbitante de contrato administrativo, a gente já viu, né? Coloca a administração pública em um patamar de superioridade jurídica, né? Alteração unilateral, rescisão unilateral, fiscalização, enfim. Então elas decorrem diretamente, letra E, princípio da supremacia do interesse público. Mais uma para a gente fechar aqui, o diretor-geral da Polícia Civil de determinado estado exarou um ato administrativo e, posteriormente, revogou o ato por entender ser inconveniente sua manutenção. Nessa situação hipotética, o princípio em que se fundamentou o ato de revogação foi o princípio da. Pessoal, revogação, anulação pela administração pública, esse controle, essa reanálise do ato administrativo, isso decorre do princípio da autotutela mencionado aqui na letra C. Beleza? Então, aqui para fecharmos o estudo dos princípios, nós trouxemos alguns princípios menos frequentes em provas, tá? Mas que a gente precisa estar atentos também a eles, e um bloco de questões para a gente ver como é que isso pode ser cobrado. Espero que tenha sido útil, meus amigos. A gente encerra por aqui, tá? No próximo bloco nós vamos fazer uma grande revisão de todos os princípios implícitos que nós acabamos de estudar.